Olá, meus amores, tudo bem? Espero que estejam bem, em nome de Jesus. Estamos aqui para dar início à retomada das aulas. Sei que vocês já começaram, deve estar mesmo de vento em popa, né? Muitas matérias já tem para vocês estudarem, mas é bom, porque é muito tempo assim sem estudar não faz bem à nossa saúde mental. Então, a gente vai voltar para dando continuidade ao que a gente já tinha começado. Agora a gente vai falar sobre colonizações espanhóis e ingleses na América. Capítulo 2, peguem o livro, quando, leiam bastante e vai nos ajudar, né? Espanhóis e ingleses na América. A conquista e a colonização espanhola na América. A invenção da América. Antes da chegada dos europeus, o continente americano reunia povos de grande diversidade cultural. Eram cerca de 50 a 75 milhões de pessoas. Em 1492, quando as primeiras embarcações vindas da Europa lançaram âncora na costa americana, teve início uma grande transformação, a maior talvez de todos os tempos. Mais de 30 milhões de nativos chamados de índios pelos conquistadores foram mortos nos primeiros tempos da colonização. Culturas milenares desapareceram enquanto milhões de pessoas eram trazidas da África à força na condição de escravo. Assim se construiu a Nova América. A gente viu isso acontecer no Brasil, não foi? Com a chegada dos portugueses. O Brasil já era habitado. Tinha muitos povos que viviam aqui, são muitas tribos indígenas. E foram muitas delas dizimadas. Muitos índios morreram. Quando eles chegaram aqui, eles se intitularam dono. Do mesmo jeito aconteceu na parte colonizada pelos espanhóis. A gente, aqui no Brasil, a gente viu que não tinha essa infraestrutura que a gente está vendo agora. Os nativos eles viviam mais de maneira simples. Mas na parte que ficou para a Espanha, na divisão, existiam civilizações muito bem estruturadas, como a gente vê aí na foto. Linda, né? Então, já os astecas, incas, maias. Então, já existia essa civilização muito arrumada, muito preparada, muito com uma infraestrutura assim maravilhosa. E que foi muito dela destruída. Durante muito tempo, a palavra descobrimento foi utilizada para descrever a chegada dos europeus à América. O uso desse termo está associado à ideia de que, do século XV, o continente americano era uma terra intocada pelos seres humanos. Mas antes da chegada dos europeus, a América era habitada por uma grande população, os povos pré-colombianos. A América não era chamada de América quando os europeus aqui chegaram. Ela não foi descoberta pelos europeus, e sim inventada por eles após sua chegada. Não é inventado o território, é inventado o nome que eles deram. Nessa parte, quando eu estudei, muito tempo atrás, aí tinha assim, quem descobriu o Brasil no livro? Pedro Álvares Cabral. E a gente vê que hoje ainda não tem, né? Nós fomos colonizados, como aqui os espanhóis também colonizaram grande parte do seu território. Só que, eu sempre digo, o prejuízo maior foram para esses povos. Porque quando eles chegaram aqui, a gente sabe que na época eram quem liderava essa parte de navegação eram os países ibéricos, Espanha e Portugal, os mais importantes. Foi a presença dos árabes lá, ajudou a construir navios, com a invenção do astrolabe, e permitiu que eles fizessem, entrassem em alto mar essas grandes viagens. E que eles tinham também, uma disputa. Quem vai ficar, quem tem direito, foi até que em 1494 teve que vir a intervenção do Papa, e aí dividiu
com o Tratado de Tordesilhas. Então, aí ficou a parte do planeta para Portugal e a outra para Espanha. Foi o famoso Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou isso quando falamos da colonização, da formação do território brasileiro. Então, eles achavam que eles tinham direito. Esse território que pertencia a Portugal, eles tinham esse direito pelo tratado, do mesmo jeito com a parte que pertencia à Espanha. Então, os espanhóis, quando chegaram, eles achavam que aquela parte do território era deles, de direito deles, pelo tratado, né? Aqui, ó, espanhol chegando na América. A gente vê muito isso no livro de história, essas fotos, né? Eles sendo recebidos pelos os nativos, eles desembarcando. Aconteceu no Brasil e lá também. A conquista das terras astecas. Essa que a gente viu ali, no Império Azteca, a foto que a gente acabou de ver. O oficial Hernán Cortés desembarcou nas terras onde hoje é o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. A notícia da chegada a Tenochtitlan, daqueles homens brancos com roupas de ferro, montados em seres estranhos, os astecas desconheciam o cavalo, né? Trazendo consigo armas de fogo, assustou os ameríndios, os nativos. Inicialmente pensaram que cavalo e cavaleiro fosse o único ser. O imperador asteca, Montezuma, chegou a confundir Cortés com o deus asteca. Para eles era diferente. A gente viu que eles se vestiam de forma muito simples, eles não tinham nenhuma tecnologia. Quando chegaram esses povos, vindo num navio, cortando mares, todo arrumado, eles ali, ó, ficaram que eles são seres superiores a nós. Eles ficaram admirados e confusos, que são esses seres? E os espanhóis se aproveitaram bastante disso. Ó, aqui a foto. Chegada de Cortés, e ó que ele, e ó o Deus. Tem uma semelhança, não é isso? Todo vestido, todo paramentado com os espanhóis. Buscando uma aproximação com Cortés, Montezuma ofereceu-lhe vários presentes, alguns deles ouro. E nessa época, o que eles vinham atrás era justamente de ouro, de prata, desses metais preciosos. É porque o país, a importância do país era medida de acordo com a quantidade desses metais preciosos. Então, eles tinham muita vontade, queriam, quanto mais conseguisse mais metais preciosos, melhor para eles e mais importância o país ia ter com relação aos outros. Então, Montezuma, quando viu esse povo superiores a ele, eles foram receber e foram dar presente, né? E eles eram ouro. Mas Cortés e seus soldados não queriam diálogo, não queriam conversa, né? Aprisionaram Montezuma e começaram a tomar os objetos de ouro dos astecas. Começou, então, a guerra entre eles. Por intermédio de Malinche, Cortés ficou sabendo que vários povos da região eram inimigos dos astecas. Então, ele estabeleceu uma aliança com esses povos e atacou, acompanhado de 150 mil indígenas, que eram inimigos dos astecas, e 900 espanhóis. Em 1521, Cortés bombardeou a capital asteca e conquistou por fim o Império Azteca. Olha, a vantagem, além de eles já estar muito mais preparados, já vinham mesmo com essa intenção de enfrentar o que fosse e destruir, eles tiveram ainda a ajuda daqueles povos que eram dominados pelos astecas. A gente sabe que o Império Azteca também, ele foi crescendo à medida que ele ia conquistando outros povos e aí exercendo seu domínio. E eles não estavam satisfeitos. Quando viram que Cortés ia lutar contra Montezuma, eles se aliaram. E para Cortés foi assim uma maravilha. E aí ele conseguiu tomar e destruir. E aí eles não só
destruíram os povos, destruíram também toda a infraestrutura. Quando a gente vê aquela foto linda com aquelas pirâmides, aquele muito bonito, eles destruíram pirâmides para construir igreja. Eles destruíram para quê? Eles queriam fazer uma semelhança à Europa. Então, as construções que já existiam, para eles não interessavam, porque queriam fazer parecido com de lá da Europa. Então, foi destruído esses templos, essas casas, praças, que tinha lá, eles destruíram para reconstruir parecido com a cultura deles. E aí a gente vê que prejuízo, né? Para a história, além das vidas, também se destruiu uma coisa que eu sempre digo, essas construções, esse povo era muito assim, inteligente, eles usaram muito para fazer. Tem lugares ainda do México que ainda tem motivo de visita do povo que quer conhecer, né? Para ver como era alguns desses que ainda ficou dessas ruínas em lugares que é fato de atrair muitos turistas. O que restou, que não foi destruído totalmente pelos espanhóis. A notícia de que havia ouro na América estimulou a cobiça de outro aventureiro espanhol, Francisco Pizarro. Acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo, Pizarro entrou nas terras incas em 1532 e logo conquistou a cidade de Cajamarca. Depois de instalar-se nessa cidade, convidou Atahualpa para um encontro reservado. Assim que chegou, Pizarro mandou prendê-lo e ordenou a seu soldado que atirasse nos incas de surpresa. Em seguida, os espanhóis partiram para a conquista de Cusco, a mais importante cidade do Império Inca. Para isso, contaram com a ajuda do povo Valca, inimigo ferrenho dos incas, motivadas pelas disputas do trono inca entre os irmãos Atahualpa e Huasca. Depois de tomar o Cusco, Pizarro fundou a cidade de Los Rios em 1535, atual Lima, e fez dela a capital do domínio espanhol. Do que aconteceu também. Eles tinham muito, como já tinha falado, a principal motivo era o quê? Conseguir metais preciosos. Quando ele viu que lá os astecas eles tinham muito desses, aí ele também, a parte dele foi. Aí, muito menos soldados do que os astecas, mas conseguiram destruir. Porque eles estavam enfrentando os primitivos, aquele povo que não tinha armamento assim sofisticado, que não estava preparado para enfrentar. Então, mesmo sendo bem menos soldados, mas eles estavam muito bem armados. E aí o que levou a vantagem para destruir esses povos que estavam praticamente indefesos. Certo? A conquista das terras incas. Olha, Atahualpa, ele foi tão inocente que ele foi lá, ele mandou prender e disse que só libertaria quando eles trouxeram todo o ouro que tinha lá com eles. E eles trouxeram, mas aí ele não tinha essa intenção. Matou o imperador, porque a intenção deles era tomar aquela região. E para tomar, tinha que destruir principalmente os mais importantes, no caso do imperador. Como tão poucos derrotaram tantos? Olha, Cortés chegou no México com 508 homens, né? Pizarro no Peru com 180. Como eu falei, né? Eles tinham vantagem, a superioridade bélica, que são o quê? Armamento. Os espanhóis, além de espadas e armaduras, tinham armas de fogo de poder destrutivo muito superior às dos indígenas e que improvisaram pelo barulho que faziam, pressionaram porque eles
quando há aqueles tiros, né? Eles se assustavam, eles não sabiam, não tinham do que estava acontecendo. Isso aí deixou eles muito indefesos, o que foi fácil, né? Para ganhar, para destruir. E também as doenças trazidas por eles. Os nativos, eles não tinham defesa, porque não existiam essas doenças. A gente sabe que o nosso organismo ele cria defesa quando ele entra em contato, né, com essas doenças. Eles nunca tiveram, então eles eram de defesa e morreram. A doença matou mais até do que as armas de fogo. O sucessor de Montezuma, ele foi vítima dessa doença, né, que ele morreu de varíola. Aqui, ó, nativos mexicanos infectados, olha, as doenças. Que hoje em dia a gente, essas doenças, graças a Deus, já não mata tantos porque já tem a vacina. O que é que a gente está acontecendo agora com essa pandemia, né? Está matando tanta gente assim porque ainda não se descobriu a vacina para nos proteger. É todo dia para que aconteça. E é só a única forma de parar. Além do que a gente já está fazendo, né? Nos protegendo em casa, mas o vírus vai continuar até que se descubra uma vacina. Os nativos, eles morreram muito, 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 porque eles não tinham defesa do seu organismo, nem tinham vacina. A insatisfação dos povos dominados. Tanto os astecas quanto os incas tinham inimigos internos e os espanhóis souberam tirar proveito disso, aliando-se a eles. Na conquista do México, por exemplo, Cortés contou com a ajuda de 150 mil combatentes indígenas. Tá vendo? Quer dizer, eles tinham poucos, mas conseguiram mais aqueles que estavam insatisfeitos. Os espanhóis sabiam muito mais sobre os astecas e incas do que estes sobre eles. Os intérpretes e guias indígenas deram grande vantagem aos espanhóis, que aproveitaram o conhecimento dos pontos fracos dos seus adversários para estimular a discórdia e a guerra entre eles. Eles já vieram preparados, né? Eles, para tomar essas terras, para dominar. Então, eles começaram a pesquisar, ver quem eram os adversários, quem não estava satisfeito, e foi agregando a equipe dele. E esses que estavam satisfeitos começaram, né, a dizer o que está acontecendo, como era. E ele foi dominando esses conhecimentos que ajudaram muito a vencê-los, que ajudaram muito na guerra. A resistência indígena. Apesar de relativa facilidade com a qual os espanhóis conquistaram o centro dos impérios Azteca e Inca, a situação não se repetiu em toda a América. Muitos povos indígenas procuraram manter sua autonomia e resistiram à dominação espanhola durante décadas. Mesmo no Peru, certas regiões só foram conquistadas em 1570, mesmo assim à custa de muita luta. Eles conheciam o território, né? Então eles começaram a se proteger porque eles não aceitaram. E aí começaram também a tomar suas precauções e foram, mas infelizmente os europeus estavam muito mais preparados. Apesar da resistência indígena, a violência espanhola e as doenças trazidas pelos europeus reduziram drasticamente a população nativa da América. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí os erros. Gravar vídeo aula está sendo assim uma coisa muito complicada para mim, principalmente, né? Eu não tenho essa intimidade com as câmeras, não gosto, na verdade. Mas vocês aí têm o livro, leiam, estudem, façam essas atividades, respondam e procurem ler mais, procurem outras fontes, certo? E a gente vai ficar em contato. À medida que vocês forem respondendo, eu vou ver como a gente vai
pode postar, né? Dá um ok que for respondendo as atividades. No retorno das aulas, a gente vai ver isso pessoalmente, a gente vai ver. Mas eu quero que vocês, assim que responderem, me dão um ok, certo? Fique com Deus, que nos proteja a todos, não é isso? E bons estudos. Eu estarei sempre à disposição de vocês aqui. Podem ligar, mandar recado no grupo, ou particular, do jeito que vocês acharem melhor. A gente vai tirando dúvida, esclarecendo alguma coisa que não foi muito bem entendida, certo? Um beijo no coração. Estou com muita saudade de vocês, dessa minha segunda família que amo tanto. Fique com Deus.